Olá vocês, meus caros padawans, e hoje vamos falar de uma das erupções vulcânicas mais impressionantes e perigosas dos últimos tempos. Estamos falando do vulcão Chiveluch, ou Chiveluch, do jeito que você quiser pronunciar, afinal falar russo não é comigo, então vai desse jeito mesmo. Bom, o vulcão Chiveluch está localizado na península de Kamchatka, na Rússia, né? E esse vulcão é conhecido por suas erupções extremamente explosivas. E ele entrou em atividade novamente. Eu já tinha falado dele há um tempo atrás aqui para vocês, só que dessa vez a explosão foi tão intensa que formou uma coluna de cinzas que se espalhou por centenas de quilômetros sobre o mar de Bering. Além disso, o evento foi acompanhado por relâmpagos vulcânicos, uma verdadeira tempestade suja. É o nome que a gente dá para esse tipo de evento, né? Então vamos entender o que está acontecendo com esse gigante de fogo. Bora lá! O vulcão Chiveluch é um dos maiores e mais ativos vulcões da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. A península de Kamchatka tem muitos vulcões ativos por ficar numa região de convergência de placas tectônicas. No caso ali, a placa euroasiática e a placa do Pacífico, além, claro, da interação com a placa norte-americana também. Com aproximadamente 65 mil anos de idade, ele pertence ao grupo de vulcões Klyuchevskaya. Caraca, eu falei esse nome russo sem gaguejar, muito bom. Bom, e o fato é que esse carinha aqui já registrou mais de 60 grandes erupções explosivas nos últimos 10 mil anos. Eu estou falando de grandes erupções, não as pequenas, 60 grandes erupções nos últimos 10 mil anos. Entre as erupções mais catastróficas destacaram-se as de 1854 e a de 1956. Quando então parte do domo de lava desmoronou, gerando então avalanche de detritos devastadoras. Esse vulcão é conhecido pelo seu estilo de erupção altamente explosivo, que inclui a construção de domos de lava e grandes fluxos piroclásticos. Para você que não está acostumado, né, fluxo piroclástico é um produto vulcânico que é basicamente uma avalanche de detritos vulcânicos, incluindo ali gases, cinzas vulcânicas, rochas vulcânicas que descem a encosta, a vertente do vulcão a alta velocidade. Eles são muito quentes e também extremamente ácidos e destroem tudo pelo caminho e são bem rápidos. Já um domo de lava é uma formação geológica que ocorre quando a lava viscosa é extrudida de um vulcão, mas em vez de fluir livremente, né, como em erupções de lava mais fluida, ela se acumula perto da abertura, criando então uma estrutura em forma de cúpula ou montículo. Essa lava ela é muito espessa, é rica em sílica e tem dificuldade de se espalhar, o que faz com que ela se amontoe ao redor da boca do vulcão, ou seja, faz uma tampa para o vulcão. E à medida que mais lava é expelida, o domo cresce, o que pode se tornar instável, levando então a colapsos que podem gerar os fluxos piroclásticos extremamente perigosos. Os domos de lava são comuns em vulcões com erupções explosivas e são um sinal de que o magma de alta viscosidade está se acumulando, potencialmente prenunciando uma erupção mais violenta. Imagina você obstruir o pininho, a válvula de uma panela de pressão. É exatamente isso que um domo vulcânico faz. Bom, nas últimas horas, né, nos últimos dias, na verdade, o vulcão Chiveluch mostrou uma atividade bem dramática, com uma explosão significativa que ultrapassou a média das erupções anteriores. De acordo com o observatório local, essa explosão ocorreu no domo de lava principal, provavelmente em Yang Chiveluch, um dos dois domos de lava que estão em crescimento ativo nesse vulcão. A erupção desencadeou então uma densa coluna de cinzas escuras que subiu para uma altitude impressionante de 23 mil pés, o que equivale a cerca de 7 mil metros, 7 quilômetros de cinzas. Essas cinzas se espalharam por uma área de aproximadamente 920 quilômetros, afetando uma vasta área sobre o mar de Bering. As consequências dessa erupção são significativas, né? Porque já prejudicou o controle ali do tráfego aéreo na região. Essa queda de cinzas já está sendo registrada ao longo da
costa leste da Península de Kamchatka e em várias cidades ali da região, que já estão sendo impactadas por essa queda de cinzas. Além disso, essas cinzas podem atingir cidades mais distantes, localizadas ali na ilha de Bering. E devido ao perigo que essas cinzas representam para o tráfego aéreo, o código de cores da aviação foi elevado para vermelho, indicando uma situação de alerta máximo. Aeronaves devem evitar a área, pois as cinzas podem danificar os motores, representar um risco sério para os voos, porque também dificultam a visibilidade do piloto. Além da coluna de cinzas, o evento foi acompanhado por um espetáculo natural fascinante, que são os relâmpagos vulcânicos. Essas tempestades sujas, que é o nome que a gente dá para esse tipo de fenômeno, né, são uma forma dramática de liberação de eletricidade. Só que como que um relâmpago se forma nessas condições? Em tempestades normais, os relâmpagos ocorrem quando há gelo e grandes gotas de água dentro das nuvens, que se eletrifica quando colisões acontecem nas correntes de convecção. No caso dos relâmpagos vulcânicos, não há água envolvida, pelo menos não diretamente, né? Porque os relâmpagos ocorrem quando partículas de carga oposta, como pedaços de lava fragmentadas, grãozinhos de cinzas, né, eles vão colidindo entre si. Esse fenômeno é mais comum perto da abertura do vulcão, criando então esse espetáculo visual, ou seja, promovendo uma descarga elétrica entre a coluna de cinzas que está saindo do vulcão e uma nuvem próxima, ou então outro ponto mais alto da coluna de cinzas. Os raios podem acontecer dentro da coluna de cinzas também, ou então sair das cinzas e ir para o chão. Tudo depende, né? Então é tipo um raio convencional, só que ao invés de acontecer ali entre a nuvem e o solo, ou entre uma nuvem e outra, acontece nas cinzas de um vulcão. Bom, esse vulcão Shivelluk é ainda mais intrigante devido aos seus dois domos de lava em crescimento, como eu mencionei para vocês. O primeiro deles é o domo Karan 1, que está crescendo no flanco sudoeste do vulcão, conforme aí confirmado pelo satélite Sentinel-1. Simultaneamente, o domo Yang Shivelluk continua a crescer dentro da cratera extrusiva do domo Karan, que foi parcialmente destruída por uma explosão massiva em 11 de abril do ano passado. Pra vocês terem ideia de como esse vulcão ele é bem ativo, né? E se a explosão recente ocorreu a partir do domo de lava Yang, isso pode significar a destruição parcial ou até total desse domo. O crescimento e colapsos desses domos são eventos dinâmicos extremamente perigosos, né? Porque eles são capazes de gerar os fluxos piroclásticos que são muito devastadores. Para entender melhor a magnitude da atual erupção, é importante conhecer o histórico do vulcão Shivelluk. Como eu disse para vocês agora há pouco, ele teve mais de 60 grandes erupções explosivas nos últimos 10 mil anos. Isso é coisa pra caramba, né? Só que as erupções catastróficas de 1854 e 1956 são exemplos de como o vulcão pode ser ainda mais destrutivo, porque naquela época grandes partes do domo de lava desmoronaram, criando então essas avalanches de detritos que devastaram áreas ao redor do vulcão. A erupção de 1956 foi subpliniana, já a de 1854 foi pliniana, e eu já gravei vídeo sobre esses dois tipos de erupções, além de outros. Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, então clica lá para conhecer os estilos eruptivos. Basicamente, erupções plinianas e subplinianas são tipos de erupções vulcânicas explosivas, né? Que foram nomeadas em referência ao vulcanologista romano Plínio o Jovem, que descreveu a erupção de sabe de quem? De quem? Do Monte Vesúvio em 79 DC, que destruiu ali Pompeia e Herculano. Uma erupção pliniana é uma das mais violentas e explosivas erupções vulcânicas que existem. Ela caracteriza-se por colunas de cinzas e gases que podem alcançar aí altitudes superiores a 20 km na atmosfera, criando então uma coluna eruptiva em forma de cogumelo ou pinheiro. As erupções plinianas ejetam grandes volumes de tefra, que são fragmentos de rocha vulcânica, né? E esse material pode cobrir vastas áreas com cinzas vulcânicas, afetando regiões a centenas de quilômetros do vulcão. E o material ejetado pode incluir bombas vulcânicas, cinzas, lapilli, além de gases como dióxido de enxofre.
Essas erupções são geralmente associadas a vulcões que produzem magma rico em sílica, que são altamente viscosos e que produzem, aqueles famigerados domos que eu expliquei para vocês. Já as erupções subplinianas são semelhantes às erupções plinianas, só que numa escala menor. E essas camadas de tefra, ou seja, desses fragmentos de materiais vulcânicos das erupções do Chiveluk, eles são marcadores de tempo valiosos para datar todos esses eventos vulcânicos em toda a península de Kamchatka, como essas erupções devastadoras que eu citei para vocês. É assim que a gente sabe, por exemplo, quando uma erupção aconteceu. Bom, pessoal, a erupção do vulcão Chiveluk é mais um lembrete do poder incrível da natureza, Esse vulcão, com seu histórico de erupções violentas e imprevisíveis, continua a ser uma força a ser observada de perto ali pelos cientistas. As cinzas que ele emitiu, juntamente com os relâmpagos vulcânicos e o crescimento dos domos de lava, mostram que Chiveluk ainda tem muito mais a mostrar. Por isso, se você gostou desse vídeo e aprendeu um pouquinho mais sobre esse vulcão, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Só fazendo isso você me ajuda pra caramba. Se você quiser me ajudar ainda mais, pense em se tornar membro, nós temos 2 categorias, ou então comprar alguma coisa pela Amazon, com o link que está aqui no primeiro comentário fixado. Tem muita coisa em promoção lá, aproveita, viu? Eu vou ficando por aqui, que a força geográfica esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.